Olá pessoal, hoje nós vamos ver um modelo, na verdade um exemplo de introdução nota 1000. É um fragmento de uma redação que foi nota 1000 da redação do Enem 2019. Vamos à leitura. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Vamos então à análise dessa introdução. Nós percebemos a existência de uma referência externa quando ele diz: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Então, ele apresenta uma referência externa que é relacionada ao tema da redação. E aí, posteriormente, ele contextualiza essa referência. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, ele apresentou a referência externa, que é o filme Cine Hollywood, e ele contextualiza relacionando essa referência ao tema da redação. Nós percebemos também a existência de palavras-chave. Todo tema de redação, é importante que vocês identifiquem essas palavras-chave e já utilizem essas palavras ou essas expressões na introdução, que foi o que o candidato fez aqui. Quando ele diz, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Veja que a gente percebe nitidamente a presença do tema da redação aqui nesse trecho da introdução. Então, é muito importante que já se utilize essas palavras-chave na introdução. E veja que aqui nós já temos um ponto de vista do candidato. Percebemos aqui o posicionamento do candidato, o que é essencial na redação do Enem, já que se trata de um texto dissertativo argumentativo. Então, quando ele diz, assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, quando ele fala que há um cenário negativo relacionado à democratização do acesso ao cinema no Brasil, e ele também afirma que existe uma postura do Estado em relação à cultura que não é positiva e existe também uma negligência por parte das empresas que trabalham com cinema. Então, ele já se posiciona aqui nesse fragmento. E veja que aqui também, nesse posicionamento, nós já temos os dois argumentos que ele vai defender posteriormente no desenvolvimento da redação dele. Nós percebemos aqui, utilizamos esse tópico para chamar atenção para os elementos coesivos, que é a competência 4, quando ele utiliza essas expressões. Dentre outras que ele utiliza, nós colocamos em negrito, na obra, naquele contexto, de maneira análoga, assim, são os elementos coesivos, dentre outros, que ele utiliza na introdução. Então, percebam, os elementos coesivos devem ser utilizados para encadear as ideias do texto. Outro tópico para chamarmos a atenção é em relação à competência 1. O que diz a competência 1? Que o candidato será avaliado em relação à ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência. E percebam que o candidato ele não comete nenhum deslize nessa introdução. Então, por isso, justifica-se a nota 1000. Então, aqui a gente pode analisar tanto a competência 1, que é o respeito à norma culta da língua portuguesa, quanto a competência 4, que é a utilização dos elementos coesivos.
Esperamos que vocês tenham compreendido porque que essa introdução ela serve como modelo. Então, o candidato apresentou o tema dele com essa referência externa do filme Cine Hollywood. Ele apresentou e contextualizou essa referência externa. Ele se posicionou sobre o tema e já colocou os seus 2 argumentos que ele irá defender posteriormente. Nós desejamos bons estudos a todos.